Primeiramente, eu queria agradecer novamente o convite da Égida para poder falar sobre um tema que eu estudo e eu amo tanto. Eu não tinha essa palestra pronta, ela me encomendou, e a gente, como boa carteira assinada que temos, a gente vai e faz. E eu queria convidá-los também, porque eu fiquei sabendo que aqui na livraria tem muitas obras de Joana de Ângeles. Então, assim, peço encarecidamente para vocês. Eu sei que vocês passaram a semana inteira aí ouvindo muitas palestras, que é a semana do Conheça-te a Ti Mesmo, né? E aí veio gente de peso aqui, né? Então eu espero estar à altura e falar alguma coisinha que vocês não tenham já ouvido, mas principalmente a minha abordagem é dentro da doutrina de Joana de Ângeles. Ela trouxe uma psicografia espírita para o planeta. Eu preciso fazer a propaganda dela, gente, porque senão ela briga comigo. São 16 livros a série psicológica, começando por Jesus e Atualidade, terminando em Psicologia da Gratidão. Ela começa em 89 e termina em 2011. Então, são obras assim... Você quer se conhecer? Você quer saber como é o seu próximo? Você quer saber como viver nesse planeta da melhor forma? Porque todos nós sofremos, todos nós passamos por questões... Leia o Joana de Ângeles. Eu sempre digo que, às vezes, as casas elas têm uma questão de não investir tanto em livros de Joana por achar ela complexa. E ela é mesmo. Ela não vai baixar o padrão dela para a gente conseguir entender. Nós temos, pelo nosso esforço, nos elevarmos até ao que ela escreve, porque é atemporal. O que ela escreveu lá em 89, se a gente lê agora, parece que ela escreveu ontem. Então, ela tem essa responsabilidade com o planeta. E eu vou fazer hoje de uma forma diferente, porque essa semana vocês viram muitas palestras assim. Eu não trouxe tantos slides. Por quê? Porque quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta, quem tiver algum questionamento, eu vou abrir aí para 2 ou 3 perguntas para que a gente possa esclarecer, ajudar. Não precisa fazer nada pessoal, mesmo porque eu vou fazer um pedido. Quando a gente fala do autodescobrimento, aqui não tenho que pensar no meu marido, na minha esposa, no meu filho, no meu amigo, no meu vizinho, no meu chefe. Em quem eu tenho que pensar? Eu vim sozinho para o planeta e sozinho eu voltarei. E como que eu vim? Como que eu estou me desenvolvendo? E como eu estarei voltando? Então, veja, autodescobrimento é uma autoanálise de você. Então, não adianta achar, nossa, ela falou uma coisa que meu marido precisava ouvir. Se ele precisasse ouvir, ele estaria aqui, né? Então, pensa sempre em você. O que você está entendendo e descobrindo. Então, nosso acordo aqui é que, durante a palestra, pode me interromper. Olha ela. Pode me interromper, levanta o braço e pode perguntar, tá? Que nem se a gente não terminar tudo, eu espero que a gente vai sair daqui meia-noite hoje. Cadê? Mas a gente vai trazer o que é o autodescobrimento na visão e na psicologia de Joana de Ângeles. Mas veja, antes da gente entender Joana de Ângeles no autodescobrimento, a gente tem um percurso atrás. Porque não foi Joana que trouxe o autodescobrimento para o mundo. Antes dela, quem foi? Antes dela, quem vocês acham que chegou a investigar e a perguntar aos espíritos sobre essa questão do autodescobrimento? Kardec, exatamente. Então, não tenho como introduzir com Joana sem falar de Kardec. Mas antes de Kardec, teve outro que também trouxe o autodescobrimento para o planeta, que foi quem? Jesus. Gente, essa casa é maravilhosa, porque todo mundo sabe tudo na ponta da língua. Então, veja, a gente vai começar aqui, falando que eu trouxe essa citação para vocês entenderem o quanto a psicologia ela é importante para ajudar no processo de autodescobrimento. E vocês vão ver que eu trago muito Jung. Por quê? A psicologia de Joana ela é baseada, ela foi uma dos espíritos que ajudou na encarnação de Jung e de Freud. E ela pegou
a abordagem de Jung e traz nos livros. Então, quem lê Joana de Ângeles vai ler muito Carl Gustav Jung, que é um psiquiatra alemão, suíço, né? Alemão, suíço. E aí eu preciso trazer, porque eu não posso falar de Joana sem falar de Jung, porque Joana fala Jung, entenderam? Então, eu trouxe algumas citações aqui para vocês verem. Olha o que ele diz. Deus nos livre da psicologia, pois tais digressões poder-nos-iam levar ao autodescobrimento. Preferimos as guerras a isso, pois elas são sempre a culpa do outro. Está lá em Arquétipos e o Inconsciente. Ou seja, quando a gente começa a se autodescobrir, a gente vai começar a entender que tudo é culpa nossa. Só que é gostoso saber que a culpa é nossa? Não, porque a gente quer sempre botar a culpa no outro. Porque o outro fez, o outro falou, o outro que disse. Então ele diz, Deus nos livre da psicologia. Porque a psicologia é esse mar que abre, né, para que a gente possa entender por que eu estou aqui. O que eu vim fazer aqui. Né? Qual é o meu objetivo, qual é a minha missão. Eu tenho uma programação reencarnatória. Eu estou cumprindo essa programação? Eu estou tendo consciência de que eu tenho uma programação? Então, tudo isso faz parte aí de você saber quem você é. E aí tem essa citação de Jung, que eu achei fenomenal, que ele diz o inimigo em mim. Porque a gente busca o inimigo no outro, né? O outro que não gosta de mim, o outro que não me faz ficar bem. Mas olha essa passagem que ele escreve. Que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome do Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim. E precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Ou seja, a gente busca no outro, a gente projeta no outro, sendo que o maior inimigo está dentro de nós. Nós podemos nos curar, nós podemos nos libertar. Por isso que eu trouxe a psicologia. A psicologia é um caminho que ajuda, né? Jung é um caminho que ajuda, Joana é um caminho que ajuda. Mas não procuremos esse inimigo fora, porque tudo está dentro. E quando a gente descobre, as minhas palestras eu gosto de basear na lógica. Joana é lógica, Jung é lógico. Então veja, quando eu consigo entender que tudo de fora está dentro de mim e que eu projeto no mundo aquilo que eu tenho interiormente, o meu conteúdo, que conteúdo é esse? A minha construção no decorrer dos anos. Hoje você é a construção daquilo que você foi se moldando no decorrer de todos esses anos que você vive na Terra. Então, quando ele fala que esse inimigo vive dentro de mim, e o mais miserável é quem? É ele mesmo, que precisa da esmola, da bondade dele, para que consiga se permanecer no mundo. Então, isso é para meio que introduzir que o autodescobrimento é isso. Descobrir que, muitas vezes, nós somos mendigos, que precisamos da misericórdia do outro. Por quê? Porque vivemos na escassez. Quantos aqui acham que não tem problema e começa a investigar e ver o quanto tem de déficits emocionais, psíquicos, espirituais? Então, veja, as pessoas estão vivendo muito no automático, né? Os dias estão passando automático. Acorda, toma banho, vai para o trabalho, come, passa o dia trabalhando, volta para casa, volta a mesma rotina. Vê um pouco de televisão, come, dorme, para no outro dia começar tudo de novo. Nós chamamos isso de vida de rato. Aquela vida, né? Trabalha para ganhar dinheiro, vive para... Depois, muitas vezes, um paciente virou e falou, a gente trabalha para ganhar dinheiro e depois gasta o dinheiro para cuidar da saúde. É uma coisa que, enfim. Mas, agora, vamos tentar entender de onde vem esse autodescobrimento. Kardec, em 1857, começou a investigar. Em qual pergunta?
na pergunta 919. Ele pergunta, porque assim, veja, se a gente traz Joana como a pessoa que a gente estuda, mas antes dela, a gente não pode perder um eixo principal da doutrina. Quem é esse eixo principal? Kardec. E Kardec, naquele tempo, onde não existia psicologia no planeta, vejam só, não existia, né? No Brasil, então, tem 60 anos, é uma criancinha. Ele já questionou aos espíritos isso aqui. Qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Veja a pergunta profunda. Não é só uma pergunta que a gente lê uma vez e acha que entendeu. Olha o que ele pergunta. Qual é o meio prático mais eficaz? Ou seja, o que eu posso fazer que o homem tem de se melhorar nesta vida? Ou seja, ele não fala de vida pretérita e não fala de uma vida futura. O que eu posso fazer nessa vida para resistir? O que é esse arrastamento do mal? É o mal do mundo ou o mal dentro de mim? É o mal do mundo ou o mal dentro de mim? É o mal dentro de mim. E aí os espíritos, muito sabiamente, responderam. Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Isso está lá no templo de Delfos. Alguns falam que Sócrates que escreveu. Mas, enfim, se foi os 7 sábios, se foi Sócrates, só sei que isso estava lá. Porque as pessoas iam consultar com esse sábio nesse templo. Só que quando chegava na porta, encontrava: conheça-te a ti mesmo. Ou seja, ia para procurar saber algo da sua vida e encontrava uma frase como essa. Muita gente não sabe nem do que está falando aqui, né? Mas veja, a única forma de não ser arrastado pelo mal é conhecendo a nós mesmos. E as pessoas não se conhecem. As pessoas não sabem quem são. Se eu perguntar aqui, eu já fiz essa pergunta aqui, já fiz essa pergunta em todas as casas que eu vou. Quem tem esse trabalho de análise de autodescobrimento, ou teve casos que nenhuma pessoa levantou a mão. Quem aqui trabalha com autodescobrimento e faz essa viagem interior para saber quem se é? Levanta a mão para mim. Aqui, olha, muito bem, muito bem. Muito bem, então vocês vão estar entendendo exatamente o que a gente vai falar. Ou seja, o que é esse mal? Nós vamos entender esse mal porque existe uma lógica aí. Se eu entendo a lógica, eu consigo entender por que ele está perguntando desse arrastamento do mal. Veja, eu trouxe de novo aqui a escala dos mundos, porque a gente precisa entender por que esse mal. Nós estamos passando pelo primitivo, já passamos, estamos no de prova e expiação, tentando ir para o de regeneração, depois nos felizes e o último final da caminhada será o mundo celeste ou puro. Exatamente. Só que veja, olha onde nós estamos. Aqui, saindo do de provas e expiações, indo para o de regeneração. Se Deus quiser e assim Ele quer, nós avançaremos. Mas quem não avançar, não tem problema. Ou fica aqui, ou vai para o de primitivo. Isso não sou nem eu dizendo. Isso foi Santo Agostinho que disse e eu vou trazer para vocês. Então, veja, reparem, nós não estamos nem na metade do caminho. E a gente não quer ser arrastado pelo mal. Porque existe uma forma de não ser arrastado pelo mal, que é nos conhecendo. Porque quando a gente se conhece, a gente conhece melhor o Cristo. A gente conhece melhor o que Ele nos propõe, que a gente vai falar aqui. Então, veja, quando eu estou no de provas e expiações, indo para o de regeneração, nem na metade do caminho, com a possibilidade, dependendo dos meus atos, vir para o primitivo. Por quê, Mônica? Porque, olha aqui. Olha aqui o que Santo Agostinho disse lá no capítulo 18, página... Não enxergo, aqui. Página 64 do Evangelho. Olha o que ele fala. Mas há
nesses mundos, ainda falível, é o homem e o espírito do mal. Que espírito do mal? Mal dentro de mim. Não há perdido completamente seu império. Ou seja, estamos num mundo que o predomínio é o mal. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, olha o que ele diz, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Ou seja, a gente está tendo a oportunidade de estar no provas e expiações. Espero que vocês saibam discernir o que é prova, o que é expiação. Para quem não sabe, compre Plenitude, capítulo 3, ela fala do sofrimento. Quando ela vai falar do sofrimento, ela explica o melhor texto que tem na doutrina espírita sobre prova e expiação. Eu trago isso até no meu seminário. Ela explica prova com exemplos, expiação com exemplos. Por que eu preciso entender isso? Para mim entender aqui. Será que o que está acontecendo comigo é uma prova? Será que o que está acontecendo comigo é uma expiação? E com o meu amigo, e com o meu vizinho, porque eu consigo verificar o mundo de maneira diferente quando eu tenho esses... A gente tem esse conceito enraizado, a gente sai daquele Deus punitivo da Igreja Católica, que pune aqueles que fazem mal, e sabe que a reencarnação é uma oportunidade de parar, de dar condição de você entender que esse constrangimento e esses erros que você passa é para o seu aprendizado. Então, ou seja, se nós, na possibilidade que temos hoje, não entendermos que só depende de nós nos conhecermos para nos melhorarmos, e se eu não consigo isso, eu tenho a possibilidade de voltar, como já sabemos que muitos voltaram, né? O que vai acontecer com isso aqui? Quando a gente vê... Não, volta aqui. Quando a gente vê que a gente não está aqui, nem na metade do caminho. A gente está indo para o de regeneração. Por que a gente está indo para o de regeneração? Se vocês sabem, tem uma falange de bons espíritos vindo. Joana está vindo agora em 2025. Aqui no Brasil, já está se preparando para reencarnar. E Francisco de Assis está indo para a Europa. Ele, a falange, vai levar uma falange e ela junto. Né? Tem muitos espíritos em preparação. Ou seja, a ideia, né, que é falado que ela vem e Divaldo vai. Então, assim, por que esses espíritos que não têm a necessidade de encarnar mais no planeta estão vindo? Missão. Misericórdia da gente tão pecadora aqui. Entendeu? Joana, depois de tudo que ela escreveu, de tudo que ela ajuda, ela não precisava mais estar aqui, não. Ela podia seguir o caminho dela. Mas esses espíritos benevolentes, igual o Dr. Bezerra de Menezes, né, Ivone do Amaral Pereira, eles se solidarizam com o momento que a gente passa e aceita vir nesse corpo denso, pesado, doente, para ajudar ao planeta dar um passinho a mais nessa questão. Porque nós, querendo ou não... Quando é que começou a regeneração? Quando que começou a regeneração? Quando? 69? Não. Quando? Podem chutar, não tem problema errar, não. Quando foi que nós começamos o movimento da regeneração? 1700 e pouco. Alguém dá? Hã? Pronto, quem falou? 2000 anos com a vinda de Jesus. Aham. Lá ele prometeu o Consolador prometido. Ele veio nos trazer esse conhecimento, falou que ia mandar e mandou. Qual é o Consolador prometido? A doutrina espírita. A gente só tem esse conhecimento na doutrina. Vocês podem, eu sou uma estudiosa das outras religiões, procura, a gente não tem. Não sabemos lá o que é prova, expiação, por que eu sofro, por que eu vim nessa família, por que eu não sou aceito, por que eu sou assim, por que os porquês. Hoje a medicina, que ainda não está concomitada com a doutrina espírita, cura, ou seja, trata o câncer. Mas não sabe por que aquela pessoa tem câncer. Trata a esquizofrenia, mas por que essa pessoa tem esquizofrenia? Mas, Mônica, de onde eu vou entender isso?
sabendo o conceito de prova e expiação. O que é expiação e o que é prova. Por isso que abre a cabeça de vocês, entenderam? Aí, ó, começa a falar, o negócio voa. E aí, ó, falei isso aqui de Santo Agostinho. Então, vamos prestar atenção nisso. E aí, ó, olha o que Jung diz. Ninguém torna-se iluminado imaginando figuras de luz, mas sim por tornar consciente sua escuridão. Porque tem muita gente que faz mantra, né? Eu sou luz, a luz venha. Ninguém se torna iluminado assim. A única forma de eu conseguir iluminar-me é tendo uma consciência aberta, sabendo quem eu sou. Que escuridão é essa? A minha sombra. O que é a minha sombra? Porque quando a gente entende os conceitos de Jung, a gente vai saber que eu sou luz e sombra, que eu tenho uma persona, que eu tenho um ânima, que eu tenho um ânimos, enfim. Isso faz parte da abordagem dele. Mas eu vou entender que eu só consigo me iluminar quando eu tomo consciência da minha escuridão. É o que Joana chama de consciência de sono, né? Que quando eu não sei quem eu sou, minha consciência de sono é que está imperando, né? E quando eu sei quem eu sou, minha consciência desperta. Né? Então, eu trouxe isso porque eu achei muito interessante, porque às vezes as pessoas querem se iluminar fazendo esse tipo, orando, ou indo para a casa espírita, ou achando que participando de reuniões ajuda. Claro, que eu vou falar por quê. Mas não é assim. É tomando consciência de quem se é. E aí eu falo. Ó, a Santo Agostinho, maravilhoso de novo. Ó, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Eu quero mostrar para vocês com essa palestra que, enquanto vocês não tomarem consciência de que eu preciso saber quem sou eu, olha lá, quem sou eu não consigo avançar. Mas, Mônica, como funciona esse quem sou eu? Alguém sabe dizer? Quem sou eu? O que é quem sou eu? As pessoas têm que vergonha, né? De responder errado. Não tem errado e certo não, gente. Mas veja, quem sou eu? Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas fraquezas? O que eu consigo? O que eu posso? Joana, lá no texto, né, quando ela fala da prova e expiação, ela diz que o que é a prova? É uma análise minuciosa das suas aptidões, das suas tendências, das dores que você consegue suportar. Entendem? Ou seja, quando é feita a sua programação reencarnatória, quem está fazendo sabe quem é você. Sabe quem é você por quê? Conhece a esteira das suas reencarnações. E aí não vai te dar uma prova que você não vai conseguir cumprir. Eu vou botar que você vai perder um filho. Mas se você ver que a sua tendência é de suicida, você perde um filho e se suicida em seguida. Entenderam? Então isso é algo que, quando eu sei quem eu sou, eu consigo entender se eu vou suportar uma doença, se eu vou suportar um fracasso, se eu vou suportar uma decepção, se eu vou suportar que o outro, porque tudo é baseado no outro, mas o outro que me afeta. Porque não é o que eu faço com a vida, e sim o que eu faço com o que a vida está me dando. Eu posso pegar uma coisa ruim, um limão e chupar, mas eu posso pegar esse limão e fazer uma deliciosa limonada e continuar a minha vida. Então veja, problema todo mundo tem. Ou alguém aqui não tem problema, levanta a mão para mim. Quem não tem problema, levanta a mão. Ninguém. Aí. Ninguém tem problema. Então, ou seja, viemos para cá, não é passeio. Ou é prova ou é expiação. Entendeu? E é bom passar por prova? Claro que não. Mas, Mônica, por que eu sofro? Vai ler Plenitude. Lá Joana explica todos os processos do sofrimento. Entenderam? Então, assim, se eu quero conhecer o que eu... Porque, veja, uma coisa que eu lembrei. A doutrina espírita não tira sofrimento. Se você precisar sofrer por aquilo, vai acontecer. Mas o que a doutrina espírita ajuda? Ela tira o desespero. Perdi minha mãe e agora? Não preciso gritar desesperada, sair loucamente, entenderam?
eu consigo entender, vou sofrer, mas eu não preciso ficar desesperado. A doutrina me dá essa condição. Claro, para aqueles que estudam. Porque, gente, veja, eu fico muito triste no movimento espírita de ver como as pessoas não leem. Como as pessoas, assim, nós temos um arsenal de material que liberta almas. E as pessoas não leem. As pessoas não conhecem Manuel Filomeno de Miranda, que é um repórter mediúnico na espiritualidade. Você quer saber de tudo que acontece lá? Leia a obra de Manuel Filomeno de Miranda. No meu seminário eu trago pelo menos 10. Ah, Mônica, é difícil. Gente, as pessoas têm preguiça. Sim ou não? Sim. Aí depois não quer sofrer. Não quer sofrer sem dor. Não quer entender. Por que comigo? Ué, mas por que não com você? Entenderam? É uma situação assim. As pessoas não querem ter conhecimento. Ou querem conhecimento de mão beijada. Né? Deixa eu ir ali numa palestra, ouvir uma aqui. Deixa eu ir ali, ouvir outra lá. Não, é sentar em casa, tirar 20. Quem não tem 20 minutos para ler todo dia, me desculpa, você pode falar essa mentira para você, para o seu irmão, para o seu pai, para o seu... Para mim não fala, porque tem. Agora, pode falar, não, Mônica, eu tenho preguiça. Aí tudo bem. Agora, conhecimento liberta. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas você sabe de tanta coisa. Sei porque eu leio, porque eu estudo. Você quer saber também? Leia, estude. Para preparar isso aqui, quanto tempo eu fiquei pesquisando, lendo, olhando, indo e voltando? Mas por quê? Interesse. Então, assim, gente, se dediquem mais a buscar esse autoconhecimento, a buscar quem é você. Aqui Santo Agostinho dizendo lá na questão 919, o conhecimento em si é a chave para o progresso. Ou seja, se você não estiver se conhecendo, você não está progredindo. Isso não sou nem eu, é Santo Agostinho falando. Que é um dos mártires, né, da nossa codificação. Então, assim, se conscientizem do estudo, se conscientizem que você só vai se autoconhecer estudando. Ou buscando pessoas que vão te ajudar, pegar na sua mão e falar assim, vem que eu vou te orientar a como fazer. Sem preguiça, gente. Porque senão vai passar. A gente não sabe. Alguém aqui sabe a senha que já está para morrer aqui? A gente tem a senha, não tem? É. Mas ninguém foi dado o dia, nem a hora, nem como. Então, se a gente não sabe o dia, nem a hora, nem como, e sabemos que somos imortais, vamos aproveitar. Sabe por quê? Porque a gente imprime no nosso espírito tudo aqui. A gente já vai sabendo muita coisa. Entenderam? Entenderam? Então, veja quem... Aí vem Jesus, antes de Kardec, lá 2023, 24 anos atrás, e fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha isso, está lá em João. Que verdade é essa? Que verdade é essa que ele diz aí? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se conheça. Porque quando você se conhece, você se liberta. Olha o que Santo Agostinho acabou de falar. Ou seja, o autodescobrimento começa com Jesus lá atrás falando. Conheça a sua verdade. Conheça quem você é. Me conheça. Porque quem não se conhece não consegue conhecer Jesus. É a máxima. Porque acha que vai conhecer alguém sem antes se conhecer, não conhece. Já viu aquele ditado que antes de salvar alguém, eu primeiro tenho que me salvar? É a mesma coisa. Então já começa por Jesus dizendo, vá, conheça a verdade. E essa verdade te liberta. Por quê? Conhecimento liberta. Conhecimento é poder. E quando você domina algo, você consegue abarcar muitas pessoas. Você consegue aflorar sentimento de bem-estar em muitas pessoas. Tem muitas pessoas que sobrevivem no mundo. Estão aqui por estar. Mas por quê? Porque não conhecem a verdade. Ainda. Por que ainda? Porque você pode, a partir de agora, falar assim, o que eu faço para começar o meu autoconhecimento? E aí começar. Quando você desencarnar, pelo menos boa parte você já vai saber. Então veja, passamos por Kardec, passamos por Santo Agostinho, passamos por Jesus, e agora chegaremos em quem?
A excelentíssima, maravilhosa Joana de Ângeles. Engraçado que a melhor definição de autodescobrimento está no homem integral. E a melhor definição de homem integral está no autodescobrimento. O que é isso, Mônica? São livros da série psicológica dela. Porque, veja, essa definição aqui está no homem integral. Mas se você for lá no homem integral e procurar saber do autodescobrimento, está lá o conceito. Está todo mundo entendendo, gente? Está tudo bem? Então vamos lá, olha o que a Joana diz aqui. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Por que ela faz essa afirmação no começo da frase? Porque é difícil demais saber que você é invejoso, vaidoso, ciumento, egoísta, orgulhoso, prepotente, arrogante. Mônica, eu sou tudo isso? Sim. Todos nós. Quer ver a diferença de Chico para a gente? O que a doutrina espírita fala? Conhece-se um bom espírita pelo esforço que ele faz. Para quê? Para domar suas más tendências. Todos nós temos más tendências? Inclusive Chico. Mas qual que é a nossa diferença? Ele enxergava as más tendências nele e domava. Porque por isso o autodescobrimento. Eu sei quem eu sou. Eu sei que muitas vezes o meu orgulho vai começar a aflorar. Opa, Mônica, olha o orgulho aí, hein? Segura isso, doma. É isso. Mas quando eu não sei se eu sou orgulhosa, se eu estou sendo arrogante, se eu estou sendo prepotente, se eu estou sendo vaidosa, se eu estou sendo egoísta, eu só vou atropelando as pessoas. Eu vou atropelando todo mundo. Mas antes de atropelar os outros, eu estou quem? Atropelando a mim mesmo. Por isso que ela diz que o maior desafio é esse autodescobrimento. Por isso que as pessoas começam um processo de análise, e aí quando começam a enxergar quem se é, dói. Olha o ego mexendo ali, ó. Olha o ego sendo fragilizado. Eu? Egoísta? Imagina! Ai, minha filha, você está no mundo predomínio do mal, onde o egoísmo é a chave, que os espíritos responderam isso para Kardec, e você não quer ser egoísta. Não. Então, aí não querem voltar. Por quê? Zona de conforto. Conhecem a zona de conforto? É gostoso estar lá, não é? Mas alguém cresce na zona de conforto? Pior lugar do mundo que você possa estar é na zona de conforto. Ali, quando você falou, eu estou aqui na minha zona de conforto, saia correndo desesperado, porque você está estacionado. Mas, Mônica, o que eu faço? Vai para o desconforto. Ah, eu não quero ir para uma academia. Saia do sofá, vá. O desconforto é que você vai crescer. Ou seja, é bom que eu saiba de tudo para não precisar de nada. Essa tem que ser a nossa filosofia. Então ela diz que o grande desafio é isso. Não apenas identificação das... Olha isso, que interessante. Olha que ela continua. Ó, não apenas identificando as suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Olha o que é isso. O que ela está dizendo aqui? As pessoas têm um alto grau de dependência emocional. De quem? De quem? Do outro. Eu dependo do meu marido, eu dependo do meu filho. Ah, meu filho saiu de casa, agora minha vida acabou. Separei do meu marido, agora o que vai ser da minha vida? Eu dependo do outro emocionalmente, eu não consigo. Mas quando eu identifico que eu dependo do outro, isso significa o quê? Escassez interna. Porque se eu tenho essa dependência, é porque me falta algo. Porque senão eu não teria essa dependência. Então, é por isso que ela fala, eu tenho que identificar quais são as minhas necessidades. Essa pergunta é fundamental. Como eu funciono? Qual é o meu padrão? Porque todos nós temos um grau de funcionamento e um padrão. E esses padrões, às vezes, sozinho, é mais difícil identificar. Porque você tem que passar por um processo solitário,
de perguntar para o inconsciente vem te trazendo e tal. Quando você está num processo de análise, é mais rápido, porque você vai ter intervenções em cima. Então ela fala, eu preciso saber das minhas necessidades, da minha realidade emocional. Eu dependo até do meu cachorro. Isso é errado? Não. Mas só que se falta, o que será de você? Então você precisa se preencher. Isso se chama, esse autopreenchimento é o quê? Valor. Qual é o meu valor? Quando eu sei o meu valor, eu não deixo nada e nem ninguém me menosprezar, me decepcionar. O que é frustração? É quando eu acredito muito no outro e o outro não cumpre. Aí me frustra. Mas por quê? Porque eu crio expectativa. Entendem? Então, assim, quando eu começo a entender que eu estou num processo de realidade emocional escassa, eu sei que eu tenho um problema para resolver. E aí ela fala, aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. É a vida no seu dia a dia, no trabalho, em casa, no colégio, com as crianças, com os filhos, com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, enfim. É o cotidiano. Mas para isso eu preciso identificar as minhas necessidades. Vocês sabem quais são as necessidades de vocês? Vou nem perguntar mais. Ai, Deus. Aí lá no autodescobrimento, porque esse aqui é um outro livro dela, ela diz: a experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites, olha, até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir, o que eu consigo chegar naquela pessoa, eu não saio atropelando as pessoas. Aí ela diz, os limites e as dependências. Por que eu dependo do fulano, do ciclano, do beltrano? O que falta em mim? Veja, todo excesso esconde uma falta. Se eu vou para o excesso de comida, se eu vou para o excesso de sexo, de bebida, de droga, excesso, é porque dentro de mim tem uma falta. Vocês podem saber que todas essas pessoas que têm esse alto grau de dependência é porque ele está vazio dele mesmo. Inclusive, minha próxima palestra que será vazio existencial. Aí ela diz, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embutes do ego e as imposições da ilusão. Ou seja, às vezes eu acredito em algo que não é verdade. Às vezes eu confio em alguém que me decepciona. Mas quando o outro me decepciona, o que está acontecendo nessa relação? Ele me decepcionou por quê? Porque eu criei expectativa em cima dele. Mas, Mônica, isso é tão difícil. Mas se fosse fácil, não estaria Jesus, Santo Agostinho, Kardec, Joana, todo mundo falando sobre isso. É difícil, mas é possível. É um passinho de cada vez. Veja, você vai construir um castelo. Você vai ter que botar um tijolinho por vez. Mas tem que começar. Tem gente que nem sabe o que se tratava esse autodescobrimento. É saber quem eu sou, como eu funciono, como eu ajo, qual é o meu limite, qual é a minha dependência. Porque às vezes a gente pergunta assim, tá, mas quem é você? Meu nome é Mônica, eu moro em tal lugar, eu tenho a profissão tal, eu faço tal. Isso sou eu? Também. Socialmente falando. Agora, quando eu pergunto quem sou eu emocionalmente falando, aí o negócio muda de figura. As pessoas não entendem por quê? Porque elas não praticam, elas não pensam sobre isso. E é o que Joana fala. Busque essa experiência desse autoconhecimento para você saber seus limites e suas dependências. Principalmente como funciona o seu ego. Para quem não sabe, o ego é o centro da nossa consciência. Consciência é aquilo que hoje faz eu discernir bem e mal, luz e sombra. Quem eu sou? Eu sou essa consciência. Quando eu desencarnar, essa consciência vai se juntar ao meu inconsciente. Né? Porque essa consciência é que me diz que eu estou agora. Alguma pergunta? Está tudo bem por aí? Tá, pode perguntar.
Mas as pessoas são boas? Que ilusão é essa? A gente está num mundo de provas e expiações com o predomínio do mal. Que mal é esse? Mal dentro de nós. Nós somos maus também. E aí a gente vai criar a expectativa de pensar que o outro é bom, se o outro também está vazio, se o outro também tem expectativas frustradas, se o outro também não sabe nem quem é ele, aí eu vou confiar que o outro é bom. Entendeu? Exatamente. Quem falou isso? Cadê a pessoa? Aqui, exatamente. Bom é meu Pai que está no céu. É isso. Muito bem lembrado, muito obrigada. Então, assim, gente, não crie expectativa no outro. Por quê? Porque quando eu crio expectativa no outro, eu vou me decepcionar. Porque o outro trai até a ele. Como é que ele não vai trair você? Você acha que o homem que trai uma mulher, ele está traindo a mulher ou a ele mesmo? A ele mesmo. Só que ele enxerga isso? A mulher enxerga isso? Não. Você me traiu. Não, você se traiu. Seu caráter, seu valor. Entendeu? Porque as pessoas hoje não sabem o que é o seu caráter. O que é o seu valor. Quando eu começo a entender isso, eu começo a ter uma vida melhor. Oi? Pois não, meu bem. Uhum. Como que eu trago? Não entendi a pergunta. Obrigada, Francisco. Melhor. Mônica, Pois não. assim, como que você contextualiza Uhum. as nossas encarnações passadas com o nosso presente? Primeiro que você sabe que essa não é a sua primeira reencarnação. É óbvio que não, Ok. né? Você tem uma esteira de reencarnações, usando o termo de Joana, você tem uma esteira de reencarnações pretéritas. Sim, como que isso, você, como pesquisadora de Joana, traz esse passado? Eu não trago esse passado, né? Eu entendo que o passado... Então, entende o passado. Ele influencia? Porque até agora você falou muito do berço, pelo menos foi o que eu entendi. Isso. Eu gostaria que você me esclarecesse. Ok. Por que o passado influencia e não? Porque o que a gente tem aqui hoje que nos define e que nem Deus interfere? No nosso livre-arbítrio. Então, veja, você pode estar passando por um processo obsessivo e estar aceitando ou não. Por quê? Porque você tem seu livre-arbítrio. Mas eu sei que se eu entrar na sintonia, eu tenho questões do meu passado que possam me influenciar. A expiação é uma explicação disso. O que é uma esquizofrenia? É um espírito comprometido com o passado, é um espírito que cometeu muitos crimes. Aí ele vem para ser punitivo? Não, ele precisa aprender. Sim. Entendeu? Então, aí a gente vê que o passado ajuda a entender o presente. Perfeito. Entendeu? Entendi. É porque... De nós mesmos, lógico, exatamente. Exatamente. Não, é porque, como você fala muito rápido, meu raciocínio é muito lento, eu perdi esse... Eu não entendi muito bem, mas agora está claro. Mas você entendeu agora? Entendi. Se não entendeu, eu explico de novo. Não, entendi. Entendeu? Entendi. Então tá, maravilhoso. Vamos continuar então aqui. Gente, obrigada pelas perguntas, viu? Isso ajuda muito que o outro, às vezes, coleguinha também não entendeu, acaba que aprende, que entende também. Se eu não souber, a gente pesquisa e traz depois a resposta. Olha ali. Ah, isso aqui é maravilhoso. Eu sempre falo isso em palestras, mas aqui eu trouxe para que vocês entendam. Eu não sou somente esse corpo. Quando eu entendo que eu sou isso aqui, eu consigo discernir que eu sou muitos. Por quê? A pessoa chega numa casa espírita e fala assim, eu estou com um problema assim, no atendimento fraterno, tá? Eu sou atendente fraterno, então eu sei. Eu estou com um problema assim, depressão, eu choro muito, né? Eu estou muito triste, taranana. Aí o que o atendente faz? Olha, vou te colocar no atendimento espiritual, no tratamento espiritual. Tá certo? Claro que sim. Mas é só isso? Não. Aí está o problema. Por isso que tem um seminário de atendimento fraterno. Por quê? Porque a pessoa tem que entender que nós somos biopsicos socioespirituais. Biológico, esse corpo que eu tenho, esse veículo, né, que eu tenho para seguir no planeta. Psicológico é como eu funciono mentalmente.
Quando eu estou numa depressão, o tratamento espiritual vai fazer o quê com a minha depressão? Vai acalmar meus chakras, vai me dar energia, vai me dar condição. Mas vai curar a minha depressão? Não vai. O que vai me ajudar no tratamento da depressão são duas coisas além do tratamento espiritual. Eu buscar um bom psiquiatra para identificar o que eu preciso tomar, porque falta sinapse no meu cérebro, os neurotransmissores não conseguem mais fazer as sinapses da saciedade, do prazer, que é a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Eu preciso dessa medicação, senão eu fico em cima da cama. Aí eu entendi isso, entendi. Aí eu vou para um psicólogo para entender por que eu deprimi, por que eu cheguei naquele ponto. Ou seja, é um trabalho em conjunto. Em conjunto. Então, quando se pega uma pessoa numa questão sociológica, por exemplo, eu tenho um problema em casa, porque minha mãe é assim, meu pai é assado, meu marido é assim, meu filho é não sei o quê, não sei o quê. É só tratamento espiritual que dá conta? Não. Não sei se ela vai precisar de uma intervenção psiquiátrica, mas ela precisa de uma intervenção psicológica para ela entender o contexto familiar que ela está. Ou seja, quando eu entendo a dimensão do ser humano, eu consigo entender que eu sou biológico e que eu preciso de tratamento físico, medicamentoso. Eu preciso de ir no médico, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um psicólogo. Se eu tenho o psiquismo, quem cuida disso é psicólogo e psiquiatra. Social, são as minhas relações. Como é que são as minhas relações? Da onde eu vim? Como eu estou vivendo hoje? Para onde eu vou? Eu preciso entender essa relação. E o espiritual. Gente, o espiritual, a casa espírita é um hospital. A gente precisa disso aqui. A gente precisa estar aqui dentro sentindo essa energia que agora eu estou sentindo, para que a gente consiga sair daqui melhor. Quantas vezes eu já comecei uma palestra com muita dor de cabeça, na palestra para, quando eu saio, continua. Por quê? Porque aqui é tratamento. Só que somente a espiritualidade fala assim, lá, quer que a gente faça a nossa parte, mas está lá de braço cruzado no sofá, em depressão. Existe isso. E não estou falando de depressão, mas existe todos os transtornos mentais, que é ansiedade, bipolaridade, pânico, borderline, enfim, temos uma infinidade de transtornos mentais, que a casa espírita ajuda, e muito. Nós temos uma espiritualidade ativa, que ajuda a uma coisa fundamental. Evangelho no lar, tem que fazer. Tem que fazer. Se o caso está grave, 3, 4 vezes por semana. Se está mais ameno, 2, 1. Mas precisa fazer. A intervenção da espiritualidade no seu lar vai te ajudar a harmonizar o seu lar e você. Porque as pessoas falam, você faz com o evangelho no lar? Não, não faço não. Aí eu tenho que achar um tempo. Veja, 7 dias na semana tem que achar um tempo de 15 minutos para fazer evangelho no lar. Depois não quer sofrer. Aí depois fala, não sei por que isso está acontecendo comigo. Cruza os braços e espera a coisa acontecer. E não vamos ser assim, gente. Busquem ajuda. Mas ajuda não só dentro de um centro espírita. Porque nós somos bio, psico, sócio-espirituais. Nós precisamos da ajuda biológica, psicológica, sociológica e espiritual. Nós somos vários. Nós não somos somente um. E aí, eu trouxe agora um outro contexto que está lá em Memórias, Sonhos e Reflexões, que Jung fala. Os doentes mais difíceis e mais ingratos de tratar, segundo a experiência que fiz, são, além dos mentirosos habituais, os pretensos intelectuais, pois entre eles, uma das mãos sempre ignora o que faz a outra. Está lá em Memórias, Sonhos e Reflexões. Ou seja, mentir para ele mesmo. Eu não tenho nada não. Eu não sei de nada não. Esses são os mais difíceis, porque está em quê? Em negação. Né? E ele diz, esses pretensos intelectuais, ou seja, eu sei de tudo. Nossa, você vai me falar isso? Eu já sei. Sabe o eu já sei? Se você sabe, criatura divina, por que você não faz? Porque agora eu não sei, agora eu não quero. Mentira.
É por isso que Jung diz, são os mais difíceis e ingratos de tratar. Ingrato por quê? Porque ele não enxerga a intervenção que você está fazendo. E por quê? Veja, quando a pessoa leva a sério, ela está com um problema, ela leva a sério o tratamento médico, o tratamento psicológico e o tratamento espiritual, ela melhora. Ela melhora. Mas tem que levar a sério. É tomar o passe, é frequentar o psicólogo, é frequentar o psiquiatra, tomar a medicação. Porque assim, ó, tem uns espertinhos que eu acho, pelo amor de Deus, leva esporra torre direito. Tá em depressão, ok. Começa a tomar a medicação começa a dar uma energia, começa a melhorar. Aí, por livre, espontânea vontade, fazem o quê? Param a medicação. Eu mamei a medicação, agora eu preciso desmamar a medicação. Mas a pessoa não quer saber. Vai lá e para. Aí, o que acontece? Cai de novo. Ai, fulano, o que aconteceu? Ah, eu caí de novo. Por quê? Ah, eu parei de tomar o remédio. Ignorância. Entendem? Ignorância. Não se começa a tomar remédio sozinho e não se para de tomar remédio sozinho. Então, gente, o recado que eu tenho para vocês, busquem um autodescobrimento. Começando lá em Jesus, dizendo, e conhecereis a verdade vos libertará. Depois com Kardec, perguntando qual é o meio prático para eu não ser arrastado pelo mal. Os espíritos respondem, conheça-te a ti mesmo. Depois vem Santo Agostinho, dizendo que para eu me tornar alguém iluminado, eu preciso saber quem eu sou. Depois vem Joana, reiterando esse povo todo, dizendo, eu preciso saber as minhas limitações, as minhas dependências, como é o meu jeito de funcionar. Se eu sei tudo isso, eu me liberto, mas eu me liberto de quem? De mim mesmo. E aí eu consigo ser leve. Hoje que tem pessoas tóxicas e pesadas, não está no gibi. E quando eu me conheço, eu fico leve, porque eu sei aonde eu estou, aonde eu posso ir e aonde eu consigo chegar. É fácil? De forma nenhuma, mas é possível. E, pela atenção de todos vocês, o meu muito obrigada.